Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira, nós estamos aqui reunidos para esse nosso culto de oração e pregação da palavra. E dando continuidade a esta nossa série no livro dos Salmos, nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 53. O salmo para a nossa meditação nesta noite é o Salmo de número 53. Cujo título diz assim: para o mestre de música, de acordo com o Maalat, poema davídico. Salmo de número 53, assim nos diz a palavra do Senhor. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, por mais esta oportunidade que temos de podermos celebrar a Ti, Senhor, cultuarmos a Ti, ó Deus, com as nossas orações, elevarmos as nossas vozes a Ti, Senhor. E agora, nesse momento, nós temos a chance, a oportunidade preciosa, Senhor, de meditarmos na Tua palavra. E eu peço que Teu Espírito Santo use a minha vida. Neste momento, depois, ó Deus, de eu ter me dedicado à meditação nesse texto, à preparação desta mensagem, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz, Senhor, não a minha. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações dos meus irmãos e irmãs, dos meus amigos e amigas, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que eles possam se render aos Teus pés, que Teu Espírito Santo possa levá-los à Tua presença, Senhor. Presença santa, divina, do Salvador e Senhor, de todos, de todas que nele creem, ó Deus, que se arrependem nele e creem. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie a toda a verdade, Senhor, nos leve a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós oramos, ó Deus, e Te pedimos que nós possamos olhar para a pecaminosidade deste mundo e ainda remanescente em nós, ó Deus, e que desta forma nós nos acheguemos até os pés da cruz, nos rendemos a Ti, Senhor, confiamos em Ti, ó Deus. Esta é a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que vocês acompanhem a seguinte história. O local é um clube em São Paulo, alugado para a realização de um show de pagode. Entre as pessoas está lá Leandro Lô. Mas quem é Leandro Lô? Ele tem 33 anos, é faixa preta de jiu-jitsu, com um cartel admirável de 268 vitórias e apenas 39 derrotas, sendo somente 10 delas por finalização. Muito mais do que isso, Leandro foi 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu em 5 categorias diferentes. A última vitória dele no mundial foi este ano. Ele que também ganhou 5 Copas do Mundo e também ganhou 8 Pan-Americanos com jiu-jitsu. E ele está se preparando para o campeonato em Austin, no Texas, nos Estados Unidos. No show, Leandro e amigos já tinham consumido bebida alcoólica quando foram provocados pelo policial militar Henrique Veloso, que também lutava jiu-jitsu. Henrique vai à mesa em que está Leandro, pega uma garrafa de bebida, balança a garrafa e se afasta. Leandro, que já tinha reclamado com os amigos da provocação anterior, agora se levanta, joga Henrique no chão e o imobiliza usando
técnicas de jiu-jitsu. Os amigos se aproximam e Leandro solta Henrique, que dá alguns passos, saca uma arma de fogo, se vira e dá um tiro na cabeça de Leandro. Em seguida, Henrique dá 2 chutes na cabeça de Leandro e sai do local. E depois de atirar em Leandro, Henrique vai para uma conhecida boate que, na verdade, é um prostíbulo. Lá ele fica por 2 horas, consome mais bebida alcoólica e sai acompanhado de uma garota de programa para ir para um motel. Enquanto isso, Leandro é levado para um hospital, mas tem a sua morte confirmada. Bom, por que eu estou contando essa história acontecida há mais ou menos 15 dias? Sabe-se que hoje, tanto o campeão de jiu-jitsu Leandro, quanto o policial militar Henrique, eles já tinham se envolvido em brigas em casas de festas. Ambos, nesse dia, tinham consumido bebida alcoólica no show de pagode, mas vejam que nada justifica que depois de ter sido imobilizado e, digamos assim, envergonhado publicamente, nada justifica que Henrique tivesse sacado a sua arma para matar Leandro. Mais do que isso, é surpreendente que depois de atirar na cabeça de Leandro, Henrique ainda tenha continuado a sua noitada, indo a um prostíbulo e encerrado a madrugada já às 5 horas da manhã em um motel com uma garota de programa. Tudo como se nada tivesse acontecido naquela noite, tudo como se tivesse sido uma noite comum, como outra qualquer, de diversão para Henrique. Eu entendo que esse episódio mostra o estado de degradação que a humanidade chegou, ainda que tenha sido um só exemplo. E nós que somos cristãos ficamos ainda mais chocados com histórias como esta. A gente olha para a nossa sociedade e nos surpreende e nos surpreendemos com a malignidade manifestada das mais diversas formas pelas mais diversas pessoas. Vemos violência, corrupção, exploração, imoralidade, depravação, engano, dissimulação, vaidade, orgulho, ódio. Só que toda vez que eu ouço alguém comentar que este mundo está perdido, eu fico pensando, mas desde quando o mundo esteve no caminho certo? O que eu sei é que o diabo, o pai da mentira, tem seus filhos desde quando Caim matou seu irmão Abel. E o matou porque era do maligno, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Sim, eu sei que o apóstolo Paulo escreveu que as coisas ficariam cada vez piores com o passar do tempo, quando ele alertou a Timóteo dizendo, nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem e serão orgulhosas. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Bom, se nós olharmos ao redor, veremos que pessoas como estas, descritas pelo apóstolo Paulo, estão presentes em nossos dias, tanto quanto já caminharam por esta terra há séculos e séculos, milênios. Então, por que o apóstolo Paulo diria que as coisas piorariam se elas já eram assim há muito antes de ele escrever a sua segunda carta a Timóteo? E eu entendo que o apóstolo ele estava se referindo à degradação moral, que caracterizaria, com o passar do tempo, especialmente as igrejas. Igrejas cada vez mais corrompidas por um falso ensino teológico e marcadas pela depravação moral. Como alguns já assim agiam no tempo em que o apóstolo escreveu para Timóteo, tanto que ele recomendou que Timóteo se afastasse dessas pessoas. A igreja que deveria ser o esteio da verdade, da moralidade elevada, tão diferente dos que não são crentes em Cristo Jesus, essa igreja seria cada vez mais corrompida com o passar do tempo, fazendo com que ser um cristão bíblico, que vive de modo digno do evangelho, se tornaria algo tão estranho, tão complicado, tão desafiador, que ser servo de Cristo se tornaria algo muito difícil com o passar do tempo.
Então eu entendo que desde que o mundo é mundo, as pessoas que não creem em Deus podem ser descritas pela forma como fez o apóstolo Paulo quando ele escreveu ao seu filho na fé, quando ele escreveu a Timóteo. Como nós podemos ver neste salmo que foi escrito séculos antes do apóstolo Paulo, séculos antes dele descrever como as pessoas seriam nesses últimos dias. O que mostra que desde muito tempo a descrição da humanidade ela é pavorosa. E os versículos 1 a 3 deste salmo mostram e traçam um cenário de horror. Veja novamente esses versículos aí comigo na sua Bíblia. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para ver os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Bom, mas foi justamente este salmo que o apóstolo Paulo usou em outra ocasião, em outra carta, na carta aos Romanos, para descrever a corrupção espiritual e moral da sociedade em que ele vivia. E eu convido você a ir lá até o Novo Testamento, até a carta aos Romanos, e ler comigo aí no capítulo de número 1, carta aos Romanos, Novo Testamento, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, nós vamos ler aí até o versículo de número 32. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18 ao versículo 32, vamos ler o que diz aqui. O apóstolo Paulo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E foi assim que o apóstolo descreveu toda a podridão e corrupção religiosa e moral na qual viviam aqueles que não eram judeus, aqueles chamados de gentios, personalizados nos gregos do seu tempo. Só que os judeus, eles não eram em nada melhores do que os gentios. E é a eles que o apóstolo Paulo se dirige em seguida, agora no capítulo 2,
E nós vamos ler os versículos 1 até o de número 20, até o de número 11. Versículo 1 até o de número 11. Portanto, agora o apóstolo está se dirigindo aos judeus, imaginando uma pessoa diante dele. E ele diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há imparcialidade. Não há parcialidade, desculpem. Os judeus tinham a lei de Deus pela qual eles deveriam viver, que deveria ser a regra de conduta para a vida deles, porém, nessa mesma lei, eles encontravam a morte, uma vez que eles eram incapazes de cumprir todos os termos desta lei. Só que, mesmo não cumprindo cada vírgula e cada pequeno acento das palavras registradas na lei de Deus dada aos judeus, os judeus se sentiam capazes de julgar a imoralidade dos ímpios que não tinham a lei de Deus. Ainda que esses gentios tivessem uma lei para a vida em sociedade, e lei essa que também os condenava. De tal modo que tanto os gregos quanto os judeus estavam ambos condenados aos olhos de Deus, cada um conforme a lei pela qual deveriam viver, e tudo porque ambos descumpriam os menores termos de suas respectivas leis. E também porque Deus olha o coração de cada um, porque Deus sabe que cada pessoa tem um coração radicalmente depravado, corrupto e impuro. De forma que todos estão condenados diante de Deus, cada qual conforme o mal praticado e a despeito de suas boas ações. Por isso mesmo, sem conhecer a lei de Deus, os gentios são condenados aos olhos de Deus, tanto quanto aqueles judeus que não observam a lei dada por Deus a eles. E é por isso que o apóstolo ele escreveu o seguinte nos versículos 12 até o de número 16 desse capítulo de número 2. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Tudo isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Então vejam vocês que em seguida o apóstolo ele coloca o dedo na ferida dos judeus. Ele primeiro colocou o dedo na ferida dos gentios e dizendo para eles: olha, vocês mesmo não tendo a lei de Deus, vocês sabem como devem proceder, como devem fazer, e com isso vocês demonstram que essa lei divina, que diz respeito aos aspectos morais, ela está escrita no coração de vocês. E é por isso que ora vocês se condenam, ora vocês ficam titubeantes diante de tanta imoralidade que os cerca. Mas vejam que agora o apóstolo Paulo, ele coloca o dedo na ferida dos judeus, daqueles que são religiosos, daqueles que são hipócritas, e aí ele registra nos versículos 17 a 23 o seguinte: ora, você leva o nome de judeu, agora apoia-se na lei e orgulha-se de Deus,
Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei? Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade? E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Então vejam vocês aqui que o apóstolo Paulo está falando a esses judeus e mostrando que eles, mesmo que devessem ser instrutores para aqueles que vivem nas trevas, porque não conhecem a lei de Deus, esses mesmos judeus são hipócritas religiosos que praticam atos abomináveis aos olhos do Senhor. Então, para provar que não bastava ser nascido judeu, e no caso dos homens ter sido circuncidado, para que pudesse estar debaixo das bênçãos da aliança e ser alvo das promessas de Deus para o seu povo, o apóstolo Paulo então escreve em seguida, nos versículos 25 até o de número 29, o seguinte: a circuncisão tem valor, se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E assim, até mesmo os gregos, os chamados gentios, que não tinham a lei de Deus para viver segundo os seus preceitos, até quem não era judeu de nascimento, até esses gregos, eles poderiam viver de modo agradável a Deus se tivessem uma vida moralmente decente e se renegassem aos ídolos e tivessem fé em Jesus Cristo, demonstrando com isso que pertenciam ao povo de Deus, mesmo não tendo a circuncisão, mesmo não tendo nascido judeus. Ser povo de Deus tinha mais a ver com o coração do que com o exterior. Cumprir a lei de Deus tinha mais a ver com ter essa lei escrita no coração do que tê-la diante de si, escrita num papel, digamos assim. Tinha mais a ver com cumprir a lei no seu espírito do que vacilar nos seus pormenores. Ser judeu era certamente vantajoso na medida em que a palavra de Deus tinha sido dada e confiada aos judeus, e desse modo os judeus estavam mais próximos e viviam em uma cultura marcada pela palavra de Deus. Mas esses judeus precisavam compreender melhor a graça de Deus, o único meio pelo qual eles poderiam ser salvos. E isso por causa da corrupção do coração que afeta a todos, judeus e gregos. Por isso todos carecem da graça e da misericórdia de Deus para, por meio disso, encontrarem a salvação de suas almas, de suas vidas. Viver conforme as regras da lei e bater no peito e dizer ser impuro e em todas as coisas uma pessoa íntegra, sem pecados e sem transgressões, aos menores preceitos dessa lei, isso era impossível, tanto para os judeus quanto para os gregos. E é por isso que todos carecem da graça de Deus, e é exatamente por isso que o apóstolo Paulo escreve no trecho a seguir, fazendo menção dos versículos 1 a 3, fazendo menção aos versículos 1 a 3 do Salmo 53. E aí eu peço que você leia comigo aí, no capítulo 3, a partir do versículo 9 até o versículo de número 12, onde o apóstolo Paulo escreve: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que para tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E aqui ele começa a fazer menção ao Salmo 53. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis.
Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo então demonstra por meio disso que tanto judeus quanto gentios estão igualmente debaixo do pecado, condenados por Deus, aos olhos de Deus. A conclusão do apóstolo Paulo ela é categórica. Ninguém será encontrado justo aos olhos de Deus, esforçando-se para cumprir a lei, porque isso faz com que ninguém seja capaz de dizer que é 100% bom, justo e santo. Ninguém. Na verdade, a lei serve para ressaltar o pecado e levar todos a buscarem a graça e a misericórdia de Deus, e é por isso que ele escreve no capítulo 3, nos versículos 19 a 20, o seguinte: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a pergunta que resta é: se é assim, como alguém pode ser salvo? Como uma pessoa pode ser considerada justa aos olhos de Deus e ser aceita junto dele no céu, se ninguém consegue ser santo, justo e bom, na medida em que Deus exige? Se, como diz o versículo 3 do Salmo 53, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos caíram se desviando do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nenhuma só pessoa. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens se corromperam. Não há ninguém que procure fazer o bem. Não há nenhum sequer. Se é assim, é certo que não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para nós sermos salvos. Não é natural a nós sermos bons, justos e santos conforme Deus exige. Então, como nós podemos ser salvos? Como seremos salvos da condenação eterna, daquilo que estabelece a lei de Deus e a lei dos homens, condenando os transgressores destas leis? Como seremos absolvidos de nossas transgressões às leis espirituais, morais e sociais? Como? A resposta é dada pelo apóstolo Paulo nesta carta aos Romanos, no capítulo 3, nos versículos 21 até o de número 26, e eu convido você a ler comigo. Capítulo 3, versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que procede de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, toda justiça, toda justificação necessária para a salvação de qualquer pessoa não é encontrada nessa pessoa pecadora. Essa justiça não é experimentada pela letra escrita no papel e por meio de normas estabelecidas pela lei. Essa justiça é encontrada em uma pessoa, ela é encontrada em Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo quem viveu de forma completamente íntegra. Ele foi o homem perfeito que viveu de forma completamente íntegra. Ele nunca pecou, ele nunca transgrediu nenhuma lei,
espiritual ou social, ele foi moralmente e eticamente perfeito, impecável. Ele foi um homem justo em tudo, em todos os seus pensamentos, em todas as suas palavras e em todas as suas ações. Nunca houve nele uma motivação contrária às suas palavras e ações. Ele nunca foi fingidamente altruísta. Ele nunca fez algo em favor de outra pessoa pensando em si mesmo ou pensando nas vantagens que ele poderia obter sendo gentil com outra pessoa. Ele foi perfeito em todos os sentidos. Ele nunca fez algo para que fosse elogiado pela sociedade. Ele foi um crente perfeito em Deus. Ele nunca desconfiou do poder e da soberania de Deus. Ele nunca temeu as circunstâncias, ainda que tivesse ficado angustiado e sentido uma tristeza profunda quando esteve para ser preso e julgado injustamente. Momentos antes de ser levado como um criminoso e ser condenado em um processo eivado de vícios. Ele ergueu a cabeça e ouviu mentiras a seu respeito. Ele poderia ter se livrado daquele momento, daquelas algemas, daquela circunstância, mas ele se submeteu àquilo por um bem maior. Ele veio para dar a sua vida para a salvação, para o resgate de muitos. E foi por ter assumido a culpa desses a quem ele veio salvar, que o eterno e imortal experimentou a finitude e a mortalidade. Jesus morreu no lugar de pecadores, o justo pelos injustos, e com isso ele não só cumpriu toda a justiça que nós não poderíamos em nenhuma hipótese cumprir, mas como também ele não se beneficiou sozinho por viver de uma forma irrepreensível, santa, justa e piedosa. Ele que poderia ter somente ele entrado no céu, ao assumir a culpa daquelas pessoas que se arrependem nele e creem, Jesus, ele acredita toda a sua vida santa, justa e piedosa a essas pessoas que ele veio salvar. Com isso, ele pagou o preço de toda a ofensa, transgressão e pecado dessas pessoas. Ele pagou toda a dívida que elas tinham com a justiça de Deus. E dessa forma, ele põe em liberdade toda pessoa que se arrepende e nele crê. Toda pessoa antes condenada, aprisionada ao pecado, ele põe essa pessoa em liberdade. Ele a livra da condenação eterna, toda pessoa que se arrepende e nele crê. A justiça que vem de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Deus é justo e justificador dos que creem em Jesus Cristo. E essa justificação é realizada por meio da fé em Jesus Cristo, não por meio dos nossos esforços para cumprirmos a lei, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só que qualquer pessoa, qualquer uma pode ser justificado gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, por meio da fé unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo pagou com a própria vida a dívida que nós deveríamos pagar com as nossas vidas. E desse modo, o Salmo 53 nos apresenta uma constatação e nos coloca diante de um problema que nós não poderíamos resolver. Mas séculos depois que este salmo foi escrito, a solução para este problema foi concretizada, foi materializada, foi personificada em Jesus, o Cristo. E quando nós lemos os versículos 1 a 3 desse Salmo 53, esses versículos nos revelam a extensão da corrupção da humanidade. Vamos voltar lá a este Salmo 53. Este salmo nos mostra a extensão da corrupção da humanidade. Afirma que todos são pecadores, todos são incapazes de fazer o bem pleno e perfeitamente. Ninguém, por natureza, busca a Deus. Então ninguém, por natureza, é bom, pelo menos bom, o suficiente para entrar no céu. São muitos os que negam a existência de Deus e que por isso agem de um modo tolo. Mesmo olhando para a revelação geral de Deus na criação, estas pessoas negam a existência de Deus.
Há outros que atribuem a falsos deuses, atribuem a deuses criados conforme o seu querer, atribuem a esses deuses criados conforme as suas próprias imagens e semelhanças aquilo que deveria ser atribuído ao Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Então, ao atribuir essas coisas a deuses falsos, essas pessoas, elas renegam a existência de Deus, o único Deus soberano. E entre esses, há os que se voltam contra o povo de Deus, há os que agem contra as pessoas descritas nesses versículos 4 a 5 deste Salmo, e eu convido você a ler. São pessoas que agem como aquelas descritas nesses versículos 4 e 5 do Salmo 53, que dizem: será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para tremer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou. O povo de Deus é livre por Deus, sem levantar uma só pena para reagir contra aqueles que os perseguem. Versículos que também são traduzidos assim: será que esses malfeitores não aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come um pedaço de pão. Não percebem a existência de Deus, nem tentam falar com ele em oração. Mas em breve eles ficarão apavorados sem saber por quê. Pois foi Deus quem espalhou os ossos de quem maltratava o seu povo. Serão humilhados, porque foram rejeitados por Deus. Outra tradução que diz: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar a Deus? Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam o seu povo. Eles serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Ou, como uma outra tradução também registra, para esses versículos 4 e 5 do Salmo 53, o seguinte: será que os maus nunca aprendem? Eles devoram o meu povo como se fosse pão e nunca procuram a Deus? Não há de apoderar-se deles, mas há de apoderar-se deles um grande terror como nunca sentiram antes. Porque Deus espalhou os ossos daqueles que os cercavam, humilhou os seus inimigos, porque Deus os rejeitou. E por fim, mais uma tradução para os versículos 4 e 5 do Salmo 53. Será que esses malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeitam a Deus. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo para algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que sitiaram a Jerusalém, ó Jerusalém, dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Deus os humilhará e os tornará objeto de desprezo. A malignidade daqueles que investem contra os que creem em Deus é motivada por um coração endurecido e pelo desprezo pelo Deus de Israel. São pessoas que perseguem e matam os crentes como quem diz que hoje é quinta-feira, que faz uma noite linda e que está tudo bem. Mas vejam que eles se colocam não apenas como inimigos dos que creem em Deus. Na verdade, eles se colocam como inimigos de Deus. E por isso é Deus quem os derrota. E o fim dessas pessoas será terrível e ele será certo. Um dia essas pessoas serão tomadas de um pavor terrível como nunca sentiram antes. Na história do povo de Israel, houve ocasiões em que isso aconteceu e Deus transtornou as intenções de um rei poderoso e de seu grande exército, voltando esses inimigos do povo de Deus contra si mesmos, contra outros. E aí eles restaram humilhados porque foram rejeitados por Deus, porém, isso ainda mais uma vez se cumprirá de forma cósmica. E a cena que descreve bem o fim dessas pessoas são seus ossos espalhados pela terra, sem um funeral minimamente digno para elas, mostrando que aquilo que as atingiu foi capaz de espalhar as partes dos seus corpos para todos os lados, sem que houvesse quem os recolhesse depois de restarem apenas os ossos secos. E percebam que a situação do povo de Deus ainda é crítica.
Israel ainda está cercado, invadido, destruído. O povo é espalhado, levado cativo. Porém, a salvação haveria de se manifestar em Sião, o monte sobre o qual foi construída a cidade de Jerusalém. Deus ainda haveria de recolher de novo seu povo, de restaurar o seu povo, de trazer novamente a alegria ao seu povo. É o que mostra o versículo 6 deste salmo, que nos diz: se de Sião viesse a salvação para Israel, quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Ou, como diz outra tradução, se de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Quem dera, Deus surgisse agora de Sião para libertar Israel. Quando Deus libertar o seu povo da opressão, Jacó exultará, Israel se alegrará. Jacó, que é o nome do patriarca, filho de Isaque, filho de Abraão, que teve seu nome mudado para Israel. Seus filhos, que deram nome às 12 tribos, e o seu nome, Jacó, personifica o povo de Israel neste salmo. O escritor do salmo clama para que a salvação se manifeste novamente em Sião, em Jerusalém, a fim de restaurar o povo de Israel, a fim de livrar o povo de Deus da opressão debaixo dos seus inimigos, trazendo libertação, exultação, vitória, regozijo e alegria. E ao ler esses versículos, eu fiquei pensando que assim, quando este salmo foi escrito, o povo de Deus sobre a face da terra hoje, constituído por homens e mulheres de todas as nações, que se arrependeram e creram em Jesus, a igreja formada pelos que foram salvos por meio da fé somente em Cristo, esta igreja ainda hoje sofre. Esse povo de Deus sofre ao viver em um mundo caído, em pecado, que jaz no maligno. Esse povo sofre as consequências da queda como qualquer pessoa, padecendo dores no corpo e na alma, enfrentando relações conflituosas com outros, dificuldades para comer o pão de cada dia, ações malignas de gente que nega que Deus existe e que serve a propósitos de deuses falsos para humilhar o povo de Deus. Esse povo chora, essa igreja chora, ela lamenta o pecado remanescente em si e as ações pecaminosas de outros contra si. Esse povo, ele assiste à imoralidade, à perversidade, à maldade espiritual e social, à depravação moral galopante e crescente como uma doença infecto-contagiosa, mortal, à malignidade, se tornando algo tão comum que todos passam a conviver com a depravação como se fosse coisa normal. O povo de Deus assiste a tudo isso, mas sabe que no fim, a salvação final virá de Sião. E daí não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essa igreja perseguida, essa igreja sofredora, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E então estaremos para sempre com Deus. Porém, cada pessoa será julgada de acordo com o que tiver feito, segundo o que estará registrado. A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo que é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, conforme registra o livro de Apocalipse, no capítulo 20 e 21. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometerem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Porém, Jesus Cristo faz um convite no livro de Apocalipse, que eu repito a você que ainda não se arrependeu e ainda não creu nele. Ele diz: a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Continue justo a praticar injustiça, continue imundo na imundície,
continue continue o injusto a praticar injustiça, o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. E Jesus diz: eis que venho em breve. Jesus voltará e instaurará em um mundo renovado a sua cidade santa. E então, felizes são os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 14 e 15. Por isso eu digo a você, meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia em Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. Livre-se da ira de Deus que um dia virá sobre toda a terra, sobre mortos e vivos, vivos e mortos que serão ressuscitados. Não seja como aqueles que em profunda aflição pedirão que as rochas caiam sobre eles e os esmague, porque isso é melhor do que enfrentar a ira de Deus em seu juízo contra o mal. Seja salvo por meio da fé somente em Cristo Jesus e entenda que as suas boas obras são incapazes de salvar você. Não ignore esse convite, não despreze que Jesus é Ele, quem Jesus é, não despreze quem Jesus é e o que Ele fez em favor de pecadores como você e como eu. Eu lhe convido, junte-se a mim. Eu que estava tão condenado quanto você agora, mas confiei na graça e na misericórdia de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo. E assim como eu fiz, eu convido você também a fazer o mesmo. E aí eu lhe digo, arrependa-se e creia. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, junto com aquelas pessoas que acabaram de ouvir esta mensagem, que os condena eternamente, como também ouviram o convite para a salvação de suas vidas, de suas almas, e a recepção gratuita da vida eterna. Eu oro junto com essas pessoas nesse momento. Elas estão aí fazendo suas orações, olhando para si mesmas, se arrependendo dos seus pecados e confessando que Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele, de toda aquela que nele crê. Porque se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo. E é por isso, Senhor, que eu peço que teu Espírito fale a esses meus amigos e amigas nesse momento, que os leve ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. E a nós, que já cremos em Ti e vivemos nesse mundo caído, pecador, Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes na fé. Ajuda-nos, Senhor, a não abrirmos mão daquilo que é fundamental e imprescindível, que é a verdade e que foi entregue à Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a não sermos a geração que, ó Deus, dará as mãos a este mundo pecador e dançará com as trevas e o inferno, ó Deus, agindo de forma corrupta e não dando um fiel testemunho da Tua palavra. Ó Deus, que nós permaneçamos fiéis, firmes e inabaláveis, não por nós mesmos, mas firmes e inabaláveis sobre a rocha que é eterna e é fiel. Que estejamos firmados em Cristo Jesus. Nós oramos e pedimos isso para a Tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu amigo, minha amiga. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir.